em Espírito do Deus vivo. E isso queremos a Ti. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa própria vida, Jesus. E isso, Espírito do Deus vivo. Oh, meu irmão, chama por Ele. É verdade, Jesus. Tu és a razão de estarmos aqui, Jesus. E o Senhor Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E nesse dia de hoje, meu irmão, o Senhor vai te visitar. Ele já está te visitando, meu irmão, porque você veio buscar aquele que vive. Você veio buscar aquele que vive eternamente. Aleluia. Oh, meus irmãos, o Senhor disse a Marias, foram três Marias foram buscar o Senhor. E Jesus disse para ela, ou melhor, o anjo falou para elas, porque buscar entre os mortos aquele que vive. Diga a todos que Ele já ressuscitou. E hoje é esse dia para você declarar, mas na tua vida, que tudo que estava morto ressuscita. Hoje na tua vida, o que estava perdido, meus irmãos, vai ser achado, vai ser restaurado, em nome do Senhor Jesus. Isso, confia nele, confia no Senhor, porque aquilo que estava morto, aquilo que parecia, meu irmão, não tem mais jeito, com Deus tem, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus agora, aleluia, fale com Ele, que Ele está operando. Ele trouxe você aqui, porque através de você, meu irmão, através da sua vida, o nome do Senhor será glorificado, aleluia. Então louve a Deus agora, pode louvar a Ele, pode dizer que Ele vai realizar na tua vida sonhos que eram impossíveis, mas não é para a vossa glória, não é para a glória dele, porque Ele vive, e você vai glorificar, vai dar muitos testemunhos, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos. Para quê? Para me ajudar. Mais uma vez você vai declarar e vai dizer: nunca houve noite que pudesse impedir. Mais uma vez, e a esperança, nada pode impedir. Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol, e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, Vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio lá do lado de Jesus. Ah, meu irmão, verá. Haverá um milagre Dentro de mim. vem descendo um rio Para me dar a vida. Esse rio que emana do lado de Jesus. Então declare: aquilo que parecia impossível. Diga: aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Estou aqui, aleluia, levante suas mãos e diga: aquilo que parecia não é possível, irmão, mas está Deus, Ele faz maravilhas. aquilo que parecia Não tem saída. Aquilo que parecia ser seria a morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Estou aqui. Diga glória a Deus. Diga: hoje eu vou provar desse milagre. Diga: hoje eu vou provar dessas bênçãos em nome do Senhor Jesus. E aquele que quer, diga amém. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus bem forte ao nosso Deus. Amém. Vamos provar. Seria a morte, mas Jesus, diga seu milagre. Louva Jesus e declara em nome de Jesus aquilo impossível, aquilo que parecia
descida, não quer saída. Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou, irmão. Ele muda todas as coisas. E estou aqui. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir de Jesus que Ele merece. Todo louvor e toda glória. Porque Ele ressuscitou. Diga amém, amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Amém. É bom estarmos aqui na presença do Senhor para buscarmos mais na sua face. Amém, meus irmãos. E você que tem aí, meus irmãos, sua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus em Gênesis hoje, capítulo 1. Parte 4, pessoal, amém? Vamos passar as lições, pode passar as lições para a igreja, amém? Em nome de Jesus. Não ver com a minha esposa se ela não está aí, não. Ela vai pegar a minha, se eu puder deixar ela um pouco, na minha mesa, né? No escritório, em nome de Jesus, amém? Isso, amém? Coloquei algumas coisas a mais, pessoal, que Deus colocou em meu coração, então eu vou precisar daquela anotação lá, tá bom? Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 4. Nós estamos no domingo, irmãos, das realizações com Deus, amém? Porque está escrito, meus irmãos, sem mim nada podereis fazer. Então, o objetivo é realizações com Deus, sem Deus não, né? Sem Jesus aí não adianta, né, pessoal? Tem que ser com Deus. E no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós estamos estudando agora a parte, já tem vários capítulos aqui de Gênesis. Você observou, a gente tem se baseado muito em Gênesis, meus irmãos, para tirar lições, né? Todo domingo a gente tem estudado aqui várias passagens do Gênesis e estamos estudando. Só que agora paramos um pouco, né? Aí paramos aqui no capítulo 1 e até agora Deus te dá tanta lição que eu não consegui sair ainda do capítulo 1, pessoal, e ir para outros capítulos, né? Mas, irmão de Jesus, tudo é a vontade de Deus, o importante é Deus falar conosco, diga amém. Amém, meus irmãos? O importante é Jesus falar com a gente, nos trazer sabedoria, nos trazer entendimento, tá bom? Então, se você está com o seu estudo aí, meu sua apostila, vamos lá? Olha o seu estudo bíblico. O que está escrito aí, meus irmãos? Domingo das realizações com Deus, lição 12, não é isso? E o tema é Aprendendo com Gênesis 1, parte 4, tá, pessoal? Então já estamos na quarta parte que a gente vem estudando aqui o capítulo 1 de Gênesis, tá, pessoal? A gente vem estudando e tirando lições que vão nos ajudar a realizações com Deus. Diga amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. E se você já tem seu estudo, vamos fazer uma pequena leitura? Vamos lá, vamos começar logo com isso. Primeiro parágrafo, vamos ler juntos? Vamos lá? Diz assim, ó. Hoje daremos continuidade ao tema que paramos no domingo passado, sobre como receber o Espírito Santo. Pois fato é que nada se realizou neste mundo sem o mover do Espírito Santo. Amém? Nada aconteceu sem se mover. A gente viu isso na semana passada, mas não custa nada relembrar. Vamos voltar para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O que está escrito? Vamos ler? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, e o que, gente? E vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face de quê? Das águas. Amém, meus irmãos? Havia um mover do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, e foi esse mover, irmão, eu creio plenamente que foi esse mover que fez, meus irmãos, tudo que se criar. Amém? Porque Deus não pode, meu irmão, fazer, Ele não fez nada sozinho, Ele fez com a Trindade. A Trindade estava junto na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E da mesma forma a nossa vida só vai acontecer coisas boas mesmo se houver o mover do Espírito Santo. Se não houver esse mover, coisas boas não vão acontecer. O que você quer ver realizar na sua vida, o que você quer conquistar, tem que ser o mover do Espírito Santo. E com Ele você vai saber as coisas certas que vai ter que fazer, que vai ter que ser guiado pelo Senhor, tá bom? Vamos fazer uma oração. Quem tem a Bíblia, a mão na Bíblia. Quem tem a Bíblia, a mão no coração. Oremos. Pai, fale conosco, porque o homem prega Jesus, mas quem fala é o Espírito Santo. E nós precisamos, meu Deus, que o Senhor fale conosco aqui, meu Pai, nesta manhã. Que teu Espírito Santo nos dirija, que teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos mover para nos fazer, meu Pai, avançar em nome de Jesus naquilo que o Senhor quer que avancemos em nome de Jesus. E nós te louvamos e dizemos obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então ao segundo parágrafo, meus irmãos. E vimos também na lição passada
que Sansão foi derrotado. Vamos lembrar a lição passada, que Sansão foi derrotado pelos filisteus por ter perdido o Espírito Santo aonde? Em sua vida. Lembre disso, cuidado, irmão. Pastor, não é possível alguém receber o Espírito Santo e perder? Sim, infelizmente é possível sim alguém receber o Espírito Santo e o perder. Temos que cuidar do Espírito Santo. Diga amém, meus irmãos. Vamos ver a parte de Sansão perde, meus irmãos. Olha lá, Juízes 16, versículo 20. Vamos lembrar dessa parte aqui, ó. Ele achava que estava com o Espírito Santo, mas não estava, pessoal. Ele achava, né? Ele se achava que estava cheio do Espírito Santo. Você vai puxar na memória. Aí a Dalila, né? Está envolvido com as Dalilas da vida, né? Daquele jeito errado que a Bíblia condena. Ele estava nas práticas erradas, o Espírito Santo saiu, né? E no versículo 20 diz, ó. E os homens, Juízes 15, 20, né? 16, 20, perdão. 16, verso 20. Aí diz assim, vamos lá. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Quer dizer, ele fala com toda certeza que ele ia ter vitória, amém? Ele fala com toda confiança, com toda certeza que ele ia vencer. Mas ele fala assim, por quê? Porque ele não sabia, olha lá, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia. Tem crente que nem sabe o que é o Espírito Santo. Tem crente que nunca nem foi batizado no Espírito Santo. E aí, às vezes, a gente está achando que vai dar certo, que vai vencer sem o Espírito Santo. Não cometa esse erro, irmãos. Sansão cometeu esse erro. Ele disse, eu vou vencer como anjo, vou vencer como sempre venci. E realmente, Sansão sempre vencia. Se você pegar a história de Sansão, ele sempre vencia. Podia vir um leão, podia vir um grande exército. Ele vencia tudo, porque ele tinha o Espírito Santo. Mas agora ele não sabia que estava sem. Resultado, versículo 21. Então os filisteus pegaram dele, arrancaram o quê? Arrancaram-lhe os olhos. Isso aqui é simbólico, tá, pessoal? Também para a gente hoje, tá? A pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem olhos para enxergar. Ela não tem olhos para tomar boas decisões. Ela não tem visão para fazer escolhas boas, escolhas certas. Ela não tem. E mesmo quando orientado, não adianta, porque não tem visão. Então ela segue o seu instinto, segue a sua vontade, né? Amém? E aí, meus irmãos, perece, né? E lhe arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza. Gaza é lugar de sofrimento, lugar de perturbação. E amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Quer dizer, irmãos, ele foi completamente derrotado, né? Vamos voltar no nosso estudo. Foi derrotado porque não tinha o Espírito Santo. Terceiro parágrafo, vamos lá, nosso estudo agora. E se por não ter o Espírito Santo, Sansão foi derrotado, podemos também mostrar Sansão com quem, irmãos? Com o Espírito Santo vencendo. Porque é bom mostrar, irmão, porque a gente viu Sansão ser derrotado, que viu Sansão sendo, né, envergonhado, sendo vencido, e ele com o Espírito Santo. Juízes 15, aí pertinho. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14, aí pertinho, bem? Em nome de Jesus, quem quiser ajuda, o vai passar para ajudar também, para você encontrar, tá bom, meus irmãos? Juízes 15, verso 14, tá bem? Vamos lá, todos já estão com o juízo aberto também, e já leu 16, então já está mais pertinho. Posso ler? Quem achou? Diga amém. Versículo 14, diz assim, ó: e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Anota isso aqui, tá, pessoal? Como é que o inimigo veio contra Sansão? Jubilando. Por quê? Olha só. Jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Vamos entender a situação. O Sansão foi entregue pelo seu povo, pelo seu próprio povo. Foi entregue amarrado aos filisteus. Infelizmente isso acontece, então, irmãos. Pessoas que eram para te ajudar, pessoas que eram para te apoiar, muitas das vezes te entregou amarrado ao inimigo. Sansão foi entregue amarrado aos inimigos. Está observando? Então, quando o inimigo ficou sabendo que Sansão estava como? De mãos atadas, completamente amarrado, eles ficaram como? Jubilosos. Eles ficaram felizes. Vieram como? Jubilando.
Se tem uma coisa que alegra o inimigo, irmãos, é o crente com a vida amarrada. É o crente com a vida sofrida. Se tem uma coisa que alegra Satanás, é você, meu irmão, com a vida derrotada. Quando ele souber, Sansão foi entregue pelos seus próprios conterrâneos. Ele foi entregue como? Amarrado. Agora podemos nos alegrar. Agora podemos ficar felizes. Por quê? Porque vai ser fácil. Amém? Enfrentar alguém, por mais forte que ele seja, amarrado, é mais fácil, não é? É mais fácil, não é, irmãos? Pode ser o cara mais forte, mas está completamente amarrado. Ele está completamente, irmão, todo acorrentado. É fácil bater uma pessoa dessa. É fácil vencer uma pessoa que está completamente amarrada, irmãos. É fácil. Então eles ficaram como? Feliz, o diabo fica feliz. Você com a família destruída, você com vários problemas financeiros, a vida toda amarrada, a saúde prejudicada. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer você livre, diga amém. Deus quer você com condições de lutar, com condições de vencer. Diga amém, meus irmãos. O Espírito Santo quer você vencendo. O inimigo não, ele fica feliz com você com a vida amarrada. E vocês estão completamente amarrados, o povo tudo feliz, né? Os inimigos, só que eles sabiam uma coisa: o Espírito Santo era com ele, irmãos. Amém? E quando os inimigos chegaram para botar a mão nele, quem veio sobre ele? Vamos ler agora. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Deixa o Espírito Santo se apossar da tua vida, meu irmão. Isso aqui é uma lição para a gente. Porque tem gente que não recebe o Espírito Santo, pastor. Porque na hora de receber o Espírito Santo, alguns meus irmãos, sabe, perde a concentração. Na hora da busca, tem que se desconcentra fácil. Não busca, não ora. Tem que buscar, tem que pedir. Na hora de buscar o Espírito Santo, irmão, não deixe nada lhe atrapalhar. É a hora de deixar o Espírito Santo vir na sua vida. Busca mesmo, abre o coração mesmo. Porque com o Espírito Santo você vence qualquer amarradura, diga amém. E a Bíblia diz, Senhor, que o Espírito Santo veio sobre ele. E o que aconteceu? Vamos ler. Olha lá. E o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram de quê? Das suas mãos. Agora ele estava livre, agora ele estava mais amarrado, agora ele tinha capacidade. É com o Espírito Santo que você vai ter capacidade, irmão, de lidar com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa, ou com o patrão do trabalho, com a sua empresa, com os seus negócios. É com o Espírito Santo que você vai saber lidar com qualquer situação. É com o Espírito Santo. Assim que o Espírito Santo tirou as amarraduras dele, olha o que o Espírito Santo mostrou para ele vencer. Olha a arma, né, que o Espírito Santo deu para ele vencer. Versículo 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Só quantos homens, irmãos? 1000, com a queixada de jumento. Que o Espírito Santo mostrou para ele: olha, não vai numa força do braço não, porque é muito inimigo. Pega, você vai precisar de uma arma. E aí Deus mostrou uma arma para ele, a queixada do jumento. Pega a queixada desse jumento agora. E começou, e começou, vence um, derruba um, e derruba 10, derruba 20, derruba 100, derruba 200, derruba 300. Daqui a pouco ele venceu quantos? 1000 homens. Amém, meus irmãos? Sansão, meus irmãos, é o mais próximo do super-herói que a gente tem da Bíblia, né, irmão? Literalmente, porque na força bruta ali, ele foi derrubando um, derrubando o outro. Amém, meus irmãos? Podia dizer que ele só parecia o Hulk, né, irmão? Ele parecia o Hulk, derruba um, derruba o outro. Mas não era o Hulk, não, era o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, que faz toda a diferença. Amém, meus irmãos? Ninguém podia com ele, irmão. E com aquela queixada ele disse assim, ó. Vamos levar ele completo aqui. Estendeu sua mão e tomou e feriu com ela 1000 homens. Versículo 16. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. E com uma queixada de jumento, feriu quantos? 1000 homens. Ele fez aqueles montão caindo. Que 1000 homens é muita gente, irmão. 1000 pessoas é muita gente. É muita gente. E, meu irmão, vai 1000 contra um homem só. Que tinha o Espírito Santo. Os 1000 foram derrotados. Se levante e se levantarem. Se você tem o Espírito Santo, você vence. Amém, meus irmãos? Vem a luta que vier. Se você tem o Espírito Santo, você vai prevalecer. Ah, mas vai
enfermidade, é uma doença, não importa. Se você tem o Espírito Santo, você vence. Amém? Ah, pastor, eu atrapalho na família. Você vence. Quando temos o Espírito Santo, nós vencemos. Viu que vitória, irmãos? Agora vai ver lá na frente, né? No 16 a gente leu, no 20, 16, 20 e 21. Ali não tinha mais o Espírito Santo. A gente voltou um pouquinho para ver Sansão vencendo com o poder do Espírito, Santo. Cuide do Espírito Santo, não perca ele. Ele é a pessoa mais importante da sua vida, das nossas vidas. Amém, meus irmãos? O mais importante. Vamos voltar para o estudo agora, vamos lá? Então, quarto parágrafo. Logo fica claro que precisamos de quem, gente? Do Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo hoje, quero entregar 2 dicas, além da primeira, que já estudamos na lição passada, que eu abri a boca para o quê, irmãos? Para pedir. Lembra que a gente estudou isso já em Lucas 11, 14? Só que errei novamente aqui na digitação, pessoal. Perdão, pastor. É 11, 13. Lucas 11, 13. Tá bom? Vamos lá. 11, 13. Essa parte aqui, eu dei uma passada, acabei colocando e não verifiquei. Perdão, pastor, tá? Mas vamos lá, não tem problema, você corrige aí. É Lucas 11, 13, tá, pessoal? Que diz assim, ó. Vamos ler? Lucas 11, verso 13. Vamos relembrar. A primeira dica foi essa aqui que estudamos. Pastor, eu entendi, eu preciso do Espírito Santo. Glória a Deus. Então a lição vai vir agora com as 2 dicas novas. Mas primeiro deixa eu relembrar essa primeira dica que foi dada semana passada. Amém? Para receber o Espírito Santo. Até porque a gente pensa, mas eu ouvi. Mas pode ter gente da igreja que de repente não pode vir e vai saber qual é a primeira dica. Amém, meus irmãos? Para receber o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito Santo como o Sansão recebeu? Glória a Deus, amém? Ele se tornou com o Espírito Santo alguém forte, alguém capaz, amém? Alguém capacitado. Assim somos nós com o Espírito Santo. Somos capazes, somos vencedores em nome do Senhor, amém? Porém, no versículo 13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas. É 11, 13, tá? Certinho? Amém? Todos acharam? Deixa eu esperar um pouquinho quando eu correr demais e alguém ficar sem entendimento. Todos já pegaram? Pronto? Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então quem quer o Espírito Santo, peça. A gente tem que entender que esse é o primeiro passo. Esse é o básico, né, pessoal? É o básico do básico. Se você quer o Espírito Santo, abra a boca, peça o Espírito Santo. Aí nós fomos para o Salmo 81, não foi isso? Vamos relembrar ele. Salmo 81, 10. O que diz? Olha lá, isso aqui é só relembrando, meus irmãos, o passo, vamos dizer assim, meus irmãos, básico, mas um dos principais. Amém? Olha o Salmo 81, versículo 10, que diz: quando você abre a boca para pedir o Espírito Santo, quando você abre a boca, meus irmãos, para buscar a presença de Deus. Olha o que diz aqui, Salmos 81, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. O salmo é fácil, você é quase no meio da Bíblia. E quando abrir assim, quase que no meio, você acha o livro dos Salmos. Amém. 81, versículo 10. Amém. Tesouro, sempre vão estar passando, ajudando alguém que ainda não achou, né? Em nome de Jesus. 81, Salmos 81, verso 10. Quem achou, diga amém. Pronto, veio a maioria da igreja, então vamos lá. 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele tirou lá do mundo, amém, meus irmãos? Ele nos tirou das trevas. O Egito é o mundo de pecado, amém? Que ele nos tirou. E ele diz aqui, ó: eu te tirei da terra do Egito. Agora, para te encher, ele diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Diga graças a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que pedir, tem que abrir a boca, abra a boca, busca o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, irmão, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Pastor, mas é só isso? Não, como eu falei semana passada, não dá para entregar tudo naquela semana. Agora vem as 2 dicas para hoje você receber. Mas a primeira, a base, é abrir a boca. Se você não abrir a boca, se você não pedir o Espírito Santo, não tem como receber. Se quer receber, tem que abrir a boca, tem que buscar mesmo. Amém? Todos que eu acompanhei, irmãos, para receber o Espírito Santo, não tem jeito. Todos tiveram que abrir bastante a boca. Jesus, eu quero, eu preciso. Tinha que buscar
buscar mesmo. Um dia eu fiz um propósito como obreiro, porque na época ele era obreiro, eu levantei obreiro logo depois, ainda não era batizado no Espírito Santo, era um jovem na igreja, começando. E eu comecei a falar do Espírito Santo, ele começou a querer entender mais, que ele começou a querer receber o Espírito Santo. Amém? E esse pastor, não sei porque eu busco, eu não recebo. Eu falei, vamos marcar um propósito. Esse, vamos, meu irmão. Então, olha, todo dia de manhã, quando acabar o culto, as pessoas forem embora, nós vamos buscar, eu e você, eu vou ficar aqui no altar e você na frente do altar, buscando o Espírito Santo. Eu vou te orientando para você receber o Espírito Santo. E meus irmãos começaram a buscar. E quarta-feira ele vinha após o culto, acabava, ele ficava mais um pouquinho para buscar o Espírito Santo. Aí vinha sexta-feira, acabava o culto, ele ficava mais um pouco para buscar o Espírito Santo. Amém? E aí eu buscando e orientando ele. Dá a minha boca, mas Jesus, eu te quero, eu te amo, eu te adoro, eu preciso do Senhor na minha vida. Vai buscando. E assim foi umas 2 ou 3 semanas, irmãos. Se eu não estou enganado, agora faz um bom tempo essa situação. Amém, meus irmãos? Era a igreja na época da Graça, ela ficava ali no Sancho, perto do Otávio de Freitas. E a gente foi orientando, né? Hoje já mudou o prédio, mudou para outro local. Amém? E aí ele começou a vir. Na terceira, acho que foi no final da segunda semana, terceira semana, amém? Aí começou a buscar e ele começou a abrir a boca. E, irmão, quando o Espírito Santo veio sobre ele, e, irmão, ele já vinha abrir a boca. Aí que ela abriu, irmão, e começou a falar em língua. Tinha uma padaria em frente à igreja. O povo se assustou porque a igreja não tinha porta de vidro, nada que abafa mais o som, né? Não tinha porta de vidro na época. E, irmão, lá do outro lado era possível ver aquele homem falando em língua dos anjos e glorificando a Deus. Foi muito bonito, foi tremenda aquela obra daquele jovem, irmão. Antes de lá, aquele jovem foi ensinou até o obreiro depois, em nome de Jesus, amém? Mas Jesus pode tratar o obreiro do Espírito Santo, né, irmão? Amém? E ele começou na igreja, começou com essa vontade de buscar. Tem que buscar, tem que abrir a boca. Foi muito bonito, começou a pensar, o que está acontecendo ali? Era o jovem sendo cheio do Espírito Santo. Irmão, foi muito bonito, para a glória do Senhor. Israel, né? Eu acompanhei lá, amém? Foi muito bonita aquela obra que Deus fez, de batismo do Espírito Santo. Mas eu já acompanhei outros também, amém, meus irmãos? Mas todos estavam abrindo a boca para receber o Espírito Santo, amém? Bom, essa é a base, tá, pessoal? Tem que abrir a boca para pedir o Espírito Santo. Agora vamos mais adiante para as 2 dicas de hoje, amém, meus irmãos? Porque não é só abrir a boca, as coisas eu abro a boca, eu peço. Então vamos agora mais adiante para você pegar mais 2 dicas para você receber o Espírito Santo, tá? Agora ainda, meus irmãos, 5º parágrafo, vamos ler? E as dicas que quero trazer hoje estão na passagem bíblica de Zaqueu, que foi agraciado com a presença de Jesus aonde? Na sua casa. A presença de Jesus na casa dele representa, né, a presença do Espírito Santo na minha vida. A casa hoje somos nós, então o Espírito Santo tem que estar na minha casa, na minha vida. Então vamos ver o que Zaqueu fez, que chamou a atenção de Jesus para que ele entrasse na casa dele, né? Vamos ver, Lucas 19, vamos lá, nome de Jesus, Lucas 19, verso 1, do 1 ao 4, né? Como está digitado aí no nosso estudo, vamos lá, Lucas capítulo 19 e versículo 1 em diante. Vamos ler? Aqui nós vamos pegar pelo menos 2 dicas, pessoal, para hoje, né? Pastor, tem mais? Tem, pessoal, precisa de mais coisas. Você precisa receber o Espírito Santo, bem? E isso vai te ajudar a realizar sonhos, porque a gente não está aqui, irmão, querendo realizar sonhos com as nossas próprias forças, não. Queremos realizar sonhos, primeiro os sonhos que Deus nos der, amém? O sonho que Ele te der, amém? Ele vai operar e vai realizar, diga amém. Queremos realizar sonhos com Deus, queremos, diga assim comigo, diga eu quero realizar sonhos com Deus, né? Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero... Mas peraí, esse é o sonho que Deus deu para você? Amém? Então Ele vai realizar, é com Deus, não é sem Deus. Se for para ter casa, carro e perder o Espírito Santo, melhor não ter, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está entendendo, pessoal? Amém? Porque o Espírito Santo é o mais importante, tá bom? Então, quando a gente está estudando sobre o Espírito Santo, veja, num estudo sobre realizações, como é que pode, né? Amém? É porque sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Acharam então? Quem achou Lucas 19, diga eu. Diga amém. Então vamos ler. Capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era o que, irmãos? Ele era rico. E procurava ver quem era Jesus. E aqui está a primeira dica. O que ele procurava ver? Quem ele procurava conhecer? Jesus.
você quer ser batizado no Espírito Santo, você quer receber o Espírito Santo, você tem que querer de verdade conhecer o Espírito Santo. Você tem que querer de verdade conhecer Jesus. Porque quem recebe o Espírito Santo, recebe Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, meus irmãos? Você tem que querer o Espírito Santo. Você tem que querer ver de verdade, conhecer de verdade o Espírito Santo. Ter um encontro de verdade com o Espírito Santo, irmãos. Não aceite ser um crente vazio do Espírito Santo. Tem gente que há muito tempo está na igreja, mas ainda não teve o batismo do Espírito Santo. Não, pastor, eu já fui batizado nas águas. Batizado nas águas é muito bom, é maravilhoso. Amém? É o primeiro passo, diga amém. Mas, gente, não adianta dar o primeiro passo e não dar o quê? O segundo. O que eu já vi de gente se perder depois do tempo, mesmo depois de batizado, já vi muitos casos. E por que isso aconteceu, pastor? Porque foram até batizados nas águas, mas não receberam ainda o batismo do Espírito Santo. É no batismo do Espírito Santo, irmãos, que a obra é completa. Amém? Só o batismo nas águas, a obra não está completa, ela está incompleta. Tem que buscar o Espírito Santo para que a obra fique completa, irmão. Amém? E a dica de hoje, né? São duas dicas que eu falei que ia dar hoje. Então, a dica de hoje é: procure ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Procure conhecer Jesus. Procure ter esse encontro com Jesus. Procure ter esse batismo com Jesus. Ou seja, o batismo do Espírito Santo tem que ser procurado. Você tem que querer conhecer Jesus. Você tem que querer conhecer esse batismo. Eu já vi gente interessada mesmo em conhecer. É o caso desse jovem que eu falei. Ele disse: pastor, como é que eu faço? Me ajude. Me ajude. Tem certeza que você quer ajuda? Porque vamos buscar mesmo. A gente vai se reunir aqui todo culto, após a reunião, todo mundo vai embora, mas você fica para buscar o Espírito Santo, vai buscar mais, vai buscar junto. Eu vou te orientando, amém? E na hora certa eu vou impor as mãos com você e vou dizer: receba o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ele recebeu. Diga glória a Deus, irmão. Vai falar de língua bonita. Irmão, era um só glorificando, mas parecia uma multidão de gente. Por lá fora, ficou assustado. O que está acontecendo ali? Era um mover do Espírito Santo. Diga amém, meus irmãos. Mas ele procurou, e Zaqueu procurou também. Olha o versículo 3: e procurava ver quem era. Então a primeira dica é: procure conhecer sobre o batismo do Espírito Santo, estude sobre o batismo do Espírito Santo. Quando tiver a busca, busque mesmo, aproveite, busque para conhecer. Pastor, eu quero conhecer, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas estranhas, o ser batizado. Pastor, eu quero conhecer. Precisa, meu irmão, ter essa vontade. Tem que ter essa vontade de verdade, esse desejo de verdade no seu coração. Senão você nunca vai conhecer Jesus. Amém, meus irmãos? De todos que estavam ali, ninguém queria tanto conhecer Jesus como Zaqueu. Por isso ele foi escolhido para Jesus entrar na casa dele. Amém? Olha lá, versículo 3, então vamos mais adiante. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Olha que interessante isso aqui agora, gente. E não podia. Então ele queria conhecer Jesus, mas não podia. Tinha um empecilho. Vamos ler qual era o empecilho? Não podia por causa da multidão. Uma coisa que tem impedido muita gente de receber o Espírito Santo, irmãos: a multidão. A multidão significa o quê, pastor? Muita coisa, muita correria. A duas semanas, tanta coisa para resolver. Porque não basta buscar na igreja, não, pessoal. Sabe por que eu marquei com ele após o culto? Porque ele buscava no culto, né? Ele buscava, né? Ele podia ser batizado só pelo culto, amém? Talvez demorasse um pouco mais, mas ele poderia ser batizado durante o culto, amém? Mas sabe por que eu marquei com ele após os cultos? Eu marquei com ele após os cultos porque não conseguia buscar em casa. Ele achou que em casa eu não consigo me concentrar. Porque é importante, na busca do Espírito Santo, você está buscando em casa, é importantíssimo, irmãos. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, só buscando um pouquinho da igreja, é muito pouco, amém? É muito pouco, você precisa buscar mais também em casa. Então as multidões representam as dificuldades, as empecilhos que vai ter para você parar um pouco e buscar do Espírito Santo. Tem que buscar. Eu lembro do meu primo Mário, meus irmãos, o primo Mário, ele foi batizado no Espírito Santo, ele buscava em casa, amém? Ele pegava um fundo de oração bonito, amém? Aí dobrava o joelho para buscar, pegava um fundo bonito, bota assim no YouTube hoje, ó, fundo de oração, para buscar o Espírito Santo.
vai ter vários assim, ó, para você colocar na sua televisão, no YouTube, né? Ou no seu celular, amém? Bota um fonezinho, fecha a porta do teu quarto, começa a buscar o Espírito Santo, irmão. Bota uns louvor do Espírito Santo, que esse louvor me toca mesmo no Espírito Santo, e ele começar a buscar, ele buscou várias semanas, e é bonito a gente ver que essa busca em casa preparou ele para ser batizado. Sabe onde é que ele foi batizado no final? Foi na igreja. No culto mesmo, ele estava ali buscando, eu via que ele queria mesmo o Espírito Santo, eu bati no Espírito Santo, mas não era baseado ainda porque ele falava em língua, tudo mais, que é a confirmação, né? Para quem não sabe, o falar em línguas, ele é a confirmação do batismo do Espírito Santo. A regra é a seguinte: todo batizado do Espírito Santo fala em línguas. Nem todos que falam em língua é batizado do Espírito Santo, mas todo batizado vai falar em línguas. Amém? Como é que pode, pastor? Quer dizer que tem gente que fala em língua e não é batizado, e todos que são batizados falam em línguas. Amém? Parece meio confuso, né, irmãos? Mas não é, irmãos. É porque é o seguinte: tem gente que fala em línguas porque tem bem ouvir alguém falar e tudo mais, então é só imitando. Amém? Eu estou falando do Espírito Santo mesmo, da vida da pessoa, meus irmãos, que vem daquele tom de língua mesmo. Amém? E os frutos vão acompanhar esse que foi batizado no Espírito Santo, tá bom? Enfim, mas aquela busca em casa foi o que ajudou, né, meu primo? Mas ele foi batizado na igreja. Eu estava assim no cantinho da igreja, era só obreiro, amém? Obreiros somos até hoje, amém? Somos todos obreiros da casa do Senhor, então para servir. E aí eu estava assim à direita, o pastor buscando, e estava mais ou menos assim, na frente, acho que na segunda fileira, sentado. E na hora ele buscava, eu via que ele queria ser batizado. Eu já vinha buscando em casa há muito tempo, que eu acompanhava ele, era meu primo, amém? Eu comecei a andar com ele quando ele começou a ir para a igreja, amém? Inclusive a mãe dele, Jesus me usou para libertá-la dos pais santos, de Bahia. Ele era muito envolvido nisso. Nós tínhamos umas imagens da casa dela. Foi muito bonita a libertação da mãe dele também, em nome de Jesus, amém? Minha tia, no caso, né? E aí, meus irmãos, a gente começou a buscar na igreja, o pastor buscando, ele buscando no salão. Teve um momento que o Espírito Santo falou assim comigo assim, ó: vai lá e coloca a mão nele, porque hoje é o dia do batismo dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E eu fui lá, o Espírito Santo me deu até a palavra certa para dizer para ele. E a palavra foi essa, eu lembro até hoje. Quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, eu disse assim para ele assim, ó: o Espírito Santo manda te dizer, pode falar em línguas, porque ele já te deu o Espírito Santo. Ele já te deu o dom de línguas, ele já te deu a capacidade de glorificar a ele na língua dos anjos. E quando eu falar isso, ele já começou a falar em língua, começou a glorificar a igreja toda. Oh, meu irmão, ele começou a falar em língua, a gente foi batizado no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então veja que uma busca em casa, mas a busca na igreja complementou esse batismo. Então, meus irmãos, não deixe a multidão lhe atrapalhar. Diga amém, meus irmãos. Não deixe os obstáculos. Vamos completar aqui o versículo 3, ó. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Talvez você não está conseguindo, está podendo receber o Espírito Santo por causa da multidão. É muita correria, é muita correria para cá, para lá. Mas pare um momento em casa. Pare um momento e não perca os cultos de busca ao Espírito Santo nos domingos. Amém, meus irmãos? Não perca esses cultos de busca, né, ao Espírito Santo. Amém? E vai buscando em casa também. Amém? Se ele vai te batizar em casa ou se vai ser na igreja, eu não sei. Mas tem uma coisa: você pode ser batizado ainda hoje se você abrir o coração e começar a querer mesmo o Espírito Santo. Diga amém. E aqui vamos completar. Então ele não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então ele queria ver Jesus, mas ele era mais baixo. Todo mundo era mais alto do que ele. Como é que ele ia ver Jesus? Amém? Tinha uma multidão. Então o que ele faz? Quando a pessoa quer, falei isso sexta-feira, né, irmãos? Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Quando a pessoa não quer, ela dá uma desculpa, né? Quem já viu essa frase? Tem essa frase? Tem? Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Quando a pessoa não quer, não, desculpa, porque isso, aquilo. Não é verdade, meus irmãos? Amém? Ele não deu desculpa não. Amém? Não dá para mim ver? Vou fazer o seguinte, olha lá, versículo 4. E correndo adiante, subiu o quê? A uma figueira brava. Para o que, irmão? Para o ver, porque havia de passar por ali. Esse eu vou subir num pé de árvore. Jesus já imaginou alguém muito rico, famoso, subir numa árvore? Já para pensar? Mas alguém muito famoso aqui no nosso país. Amém? Pega aí um Roberto Carlos da vida. Já imaginou o Roberto Carlos subir em cima da árvore, irmão? Para poder assistir o culto? Já pensou? Você não consegue nem imaginar uma coisa dessa, né?
Mas quando a pessoa quer, meus irmãos, ela dá um jeito. Ele subiu em cima de uma árvore, vem de longe. É a pessoa que quer Jesus, ela vem de longe. Ela não quer saber, mas ela logo cedo, me dá aquele som, não, mas eu vou para a igreja, porque eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser batizado, diga amém. Quando a pessoa quer, meus irmãos, ela dá um jeito, ela vai buscar, ele vai sair de longe, vai sair de onde for. Ah, mas está chovendo hoje, eu quero saber. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ele queria conhecer Jesus. Então eu vou subir, nem que seja numa árvore, mas eu vou subir. Eu vou superar os obstáculos. Qual tem sido o teu obstáculo? Vai ser com o Espírito Santo. Analise. Talvez você é um pouco fechado, pouco aganhado para abrir a boca, buscar, abra mais a boca. Talvez às vezes você não focou nisso. Talvez você ainda não recebeu o Espírito Santo, porque você ainda não focou. Talvez você ainda não focou no Espírito Santo mesmo. Amém? Porque uma pessoa focada, irmão, ela vai fazer qualquer coisa, ela vai fazer um esforço a mais. Amém? Imagina uma pessoa que vai fazer uma prova no outro dia. Amém? E ela está focada em passar naquela prova. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai, meus irmãos, passar a noite estudando, vai passar o dia todo. Eu lembro quando eu queria tirar minha carteira de motorista, meus irmãos, e eu lembro que no outro dia era a prova do Detran. Irmão, eu peguei a folhetinha e comecei a estudar a manhã inteira e relia e fazia as perguntas para mim de novo e passava ali, passei uma manhã inteira ali estudando. Amém? Chegou lá, ficou fácil, passei, diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Porque estava focado, não é verdade, meus irmãos? A pessoa focada, ela vai conseguir. Ele focou e ele conseguiu. Resultado, Jesus se apresenta a ele no versículo 5 e diz, e quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O Espírito Santo quer pousar na tua vida. Ele quer pousar no teu coração e fazer morada. Diga glória a Deus. Eu quero que o Espírito Santo venha fazer morada na minha vida. Quem quer, meu irmão, você deseja em nome de Jesus? Então, meu irmão, siga essas duas dicas de hoje. Amém, meus irmãos? Vamos resumir aqui. Volta para o estudo agora. 6 parágrafos para a gente resumir, né? Amém? Terminar. Logo as dicas de hoje para receber o Espírito Santo são: queira de verdade conhecer Jesus e ter o seu Espírito Santo. E em segundo, não deixe os obstáculos lhe impedir. Talvez até o cansaço. Talvez você trabalhou ontem. Ô pastor, talvez muita gente estava até de folga, mas eu não, pastor, estava trabalhando ontem. Talvez você dona de casa, trabalha muito, dá duro. E talvez você chegou até cansado hoje. Amém? Isso pode ser um obstáculo. Sabia que o cansaço pode ser um obstáculo para a pessoa receber o Espírito Santo? Às vezes a pessoa não está tão cansada que ela não tem aquela força de orar tanto, sabe, irmão? Veio, sabe, arrastado, veio com muito esforço. Mesmo cansado você veio, amém? Mas se você veio em nome de Jesus, meus irmãos, não perca a sua bênção. Não deixe um obstáculo de atrapalhar. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui Oséias 6,3. O que diz aqui, né, meus irmãos? Oséias 6,3, sobre essa importância, né? De você querer conhecer Jesus e querer se esforçar para isso. Aqui eu vou concluir. Oséias, fica lá no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 3. Amém? Oséias 6, verso 3. Amém? Quem quiser ajuda sobre passa, ajuda. Amém? Oséias 6, verso 3. Quem ajuda, diga amém. E diz assim, conheçamos e o que? E prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós o que? Virá como o que? Como chuva, como a chuva seródia que rega o que, irmãos? Que rega a terra. Veja que o texto diz que ele virá a nós. Amém? Como a chuva, ou seja, vai haver um derramamento. Chuva é o que? São águas que se derramam. Diga amém. E Jesus veio a quem? A Zaqueu. Pega a passada de Zaqueu. Zaqueu queria conhecer o Senhor? Queria ou não queria? Qual foi o resultado? Jesus foi até ele. Porque ele não queria. Zaqueu não tinha doença, a Bíblia não diz. Zaqueu não estava desempregado. Zaqueu não estava precisando de nada financeiro. Amém? Ele só queria o quê? Ele só queria o quê? Conhecer. Ele só queria conhecer. Eu só quero conhecer ele. Eu só quero. Aí quando a pessoa quer conhecer Jesus mesmo, irmão, aí o Espírito Santo se aproxima. Quanto mais você quer conhecer o Senhor, mais ele vai se aproximar de você, mais ele vai se aproximar da tua casa, mais ele vai se aproximar da tua vida. E daqui a pouco você
você vai ser batizado. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Mas você tem que querer conhecer o Senhor. Se você não quiser, Ele não vai se aproximar. E o versículo versículo 3 aqui de Oséias está confirmando isso. Conheçamos e o quê? E prossigamos em quê? Em conhecer o Senhor. Você já conheceu um pouco. Pastor, já estou vindo à igreja. Amém. Mas você pode prosseguir e conhecer mais. E esse mais é o Espírito Santo descendo, chovendo sobre a tua vida. Diga bem, meus irmãos. Vamos ler aqui mais, né? Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como que, irmãos? Como chuva seródia que rega a terra. Deixa o Espírito Santo te regar. Deixa ele te regar nessa manhã, em nome de Jesus. Quem quer ser regado pelo Espírito Santo? Diga eu. Queira isso. A partir de hoje, queira conhecer mais. Queira ser regado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos terminar aqui, meus irmãos, então, no último parágrafo para terminar. Então siga essas dicas e certamente o Senhor virá até você com quem, irmãos? Com o Espírito Santo. Porque assim, eu não posso ir ao Espírito Santo, amém, meus irmãos? Mas ele pode vir até mim. Agora ele só vem quando eu quero, né? E que mais? E com o Espírito Santo, seus sonhos e projetos, se o que, irmãos? Se realizarão. Amém, meus irmãos? Até porque Filipenses 2,13, esse eu vou ler rápido, tá, pessoal? Bota lá no telão que eu já quero orar. Amém? Quero buscar com você o Espírito Santo. Filipenses 2,13, capítulo 2, versículo 13. Amém? Isso eu quero ler com toda a igreja no telão. Olha lá. Porque Deus é o que opera em vós. Isso é pelo Espírito Santo, tá? Tanto querer como o quê? Como efetuar. Efetuar quer dizer o realizar. Amém? Completa aí mais aí, irmão. Bota esse complemento. Segundo a sua boa vontade. Então, tanto querer como realizar é obra de Deus. É obra do Espírito Santo. Tudo que você quer usar é com o Espírito Santo, irmão. É com Ele. Diga amém. Quem quer conhecer? Quem quer conhecê-lo? Amém? Vamos ficar de pé agora. Vamos orar. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração, porque agora é a hora de receber o Espírito Santo. Amém? Guarda essa palavra. Agora chegou a hora de você receber o batido do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Siga essas duas dicas de hoje. Não esqueça da primeira. Abra a boca para você ser cheio. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. É a parte básica, né? É a base disso, em nome de Jesus. Mas também, meus irmãos, não esqueça dessas duas lições agora novas, né? Que é você prosseguir, conhecer, querer conhecer mais. Pastor, eu estou na igreja, amém. Mas tem que conhecer, a gente tem que ser batizado, tem que querer, em nome de Jesus, amém? E se você chegou um pouco cansado, talvez até um pouco meio sonolento, pastor, em nome de Jesus, meus irmãos, não se acomode, não deixa o sono atrapalhar, não deixa o cansaço físico, amém, meus irmãos, lhe atrapalhar. Agora é hora de dar o melhor para quem? Para Deus, amém, meus irmãos? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e você vai dizer para Ele: eu quero, meu Deus, conhecer o Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Diga para Ele agora é hora de esquecer de tudo, irmãos, e focar no Espírito Santo. É hora de esquecer de tudo agora. Esqueça, sabe, o que você vai fazer depois desse culto. Pastor, depois desse culto eu tenho um almoço para fazer, eu tenho uma roupa para lavar, eu tenho casa para arrumar, ou simplesmente, pastor, eu vou dar um passeio com a família, certo? Mas esqueça tudo o que você vai fazer depois agora. Esqueça tudo agora. Tem que você pagar só a luz do salão aqui. Ficasse um pouco mais escuro aqui o clima, né? Em nome de Jesus, paga um pouquinho essa luz aqui, ó. Deixa só, em nome de Jesus, a glória do Espírito Santo acender aqui nesse lugar. Vamos deixar a glória do Espírito Santo tomar conta deste ambiente, irmão. Em nome de Jesus, isso. A glória dele. Em nome de Jesus, chegou a hora de receber o Espírito Santo. Chegou a hora, meus irmãos, de você ser abraçado pelo Espírito Santo. Chegou a hora, oh Pai amado, Pai querido, nós queremos, meu Deus, te conhecer, queremos ter esse encontro com Deus de verdade, não queremos somente, meu Pai, conhecer de ouvir falar, não conhecer a Bíblia, porque eu conheço a Bíblia toda, porque eu já li a Bíblia 3 vezes, 10 vezes, não, isso não te faz, irmão, o conhecido do Espírito Santo, não faz, pessoal. O que te faz conhecer do Espírito Santo, meus irmãos, é você buscar e você ser batizado. Navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei,
buscando, meu irmão, adorando ao Deus da minha vida, Ele que te compreende e me compreender, aleluia, sem nenhuma explicação, oh, aleluia, 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 eu adorarei. Diga ao Deus da minha vida, da minha vida, que me compreendeu, aleluia, sem nenhuma explicação. Esse é Ele que está aqui para te batizar. Espírito, isso, que desce como fogo, aleluia, aleluia, vem como Pentecoste, enche-me agora, você é cheio do Espírito Santo, Espírito, aleluia, que desce como fogo, e enche-me de novo, aleluia, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me, diga, e enche-me de novo. Chegou a receber, seja batizado agora do Espírito Santo, seja agora batizado do Espírito Santo, pode falar na língua dos anjos, Ele te concede que você fale na língua dos anjos, seja agora batizado, cheio do Espírito Santo, Ele te batiza agora, Ele te enche agora, seja batizado, hora de ser batizado no Espírito Santo, Ele te renova, Ele te enche agora, Ele te toma agora, deixa o Espírito Santo se apossar em você, deixa o Espírito Santo se apossar na tua vida. Assim como esse apóstolo de sessão, meus irmãos, e deixa Ele te apossar em você, para te dar força, para te capacitar. Aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Isso, vamos buscar. Luiz, vamos lá aqui comigo voltar. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar mais da presença de Deus. Vai buscando igreja, vai buscando igreja. Busca o Espírito Santo agora. Isso, vamos adorar. Vem. Vai buscando. Vem, Espírito Santo, vem. Isso, chama por Ele agora. Vai chamando agora. É a tua hora, meu irmão. É a tua hora, minha irmã. Isso, vem poderoso. Isso, vem com poder. Vem com graça, vem com misericórdia. Vem com a bondade dele. Enche, Espírito Santo. Isso, pedimos a ti agora. Pede a Ele, meu irmão. Pede a Ele, minha irmã. Vem poderoso. Isso, vem glorioso. Vem com a tua glória. Manifesta a tua glória. Isso, vem, queremos mais. Mais isso, meu irmão. Isso, minha irmã. Eu quero mais de ti. Mais da tua presença. Isso, chega aquela baraba. Isso, vem poderoso. Isso, começa em teu fogo. O fogo arderá sobre o altar. Não se apagará. Em nome de Jesus. Isso, assim está escrito. O fogo arderá sobre o teu coração. O fogo do Espírito Santo arderá sobre o altar. Não se apagará. Assim está escrito, meu Pai. Em nome de Jesus. Isso, vem presença santa. Vem presença gloriosa. Isso, ó Deus poderoso. Ele te enche. Isso, Ele é abundante. Ele não é escasso. Oh, poderoso Deus, é abundante. É a vida abundante, meu irmão. É a plenitude dele na
vida, porque eu quero, Jesus, eu quero essa plenitude do Senhor em mim, eu quero viver essa plenitude do Teu Espírito Santo. Venha, 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 poderoso. Isso, chama por Ele, chama por Ele. Isso, em nome de Jesus, Ele vem, com a glória. É agora, meus irmãos. É hora de receber. É hora de receber. Seja cheio do Espírito Santo. Vai glorificando. Levante suas mãos agora. Receba, 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 receba. Agora é hora do teu encontro com Deus. É hora do teu encontro com Deus. É hora de renovo. Porque quem já é batizado é renovado agora também. É gente sendo renovada aqui nessa igreja hoje. Há renovo de Deus aqui acontecendo. Aleluia, 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 aleluia. Ora, chora, canta, reba, 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 sou, reba, canta, reba, chora, reba, canta, toriante, reba, sou, reba, chora, reba, canta, aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória, 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 glória. Vai glorificando, vai glorificando. Isso, meus irmãos. É o teu encontro com Deus. É a tua hora, é a tua chance. Abraça Ele agora. É a tua oportunidade de conhecer Jesus. Isso, de conhecer o Senhor. É a tua hora, meus irmãos, de conhecer. De conhecer. Eu quero. Diga para Ele, eu quero te conhecer, meu Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É hora de conhecer. É hora de conhecer o Senhor, meus irmãos. Chegou a hora. É hora de ser visitado pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Cadê aquele que quer conhecer o Senhor? Cadê aquele que quer conhecê-lo de verdade? Não te preocupa com hora, com tempo não. Se tu quer ser cheio, não te preocupa com hora, com tempo não. Agora é a hora de ser cheio. Agora é a hora de ser cheio. Isso. É hora de ser cheio do poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Sua humildade colocou um jardim em mim. Aleluia, aleluia. Se eu vender Tudo que tenho em troca do amor eu faria. pois o amor não se compra, não. Pois o amor, sendo o amor de Deus, é de graça. É de graça. Receba. É de graça o amor de Deus. Se ganha, De graça se recebe. de graça o recebe. Então diga assim: eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Cadê que esse quer também? Eu quero. Você quer? Eu quero. Você quer? Então chame Ele. Chame Ele. Chame Ele. Me tirou do jardim, mas a humildade nos colocou de volta. A humildade do Senhor colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. É verdade, Senhor, pois o amor não se compra. Pois o amor não se compra. Nem se merece. O amor se ganha de graça. De graça o receba de graça. Eu quero de graça. Você, Jesus, quem quer
Jesus, diga: eu quero, Senhor, meu Deus, eu quero conhecer nossas almas está aqui, ó. O amado de nossas almas está aqui, seu Espírito Santo. E Ele é o mais belo entre milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Seja agora batizado. Seja agora batizado. Cheio do Espírito Santo, Ele te batiza, Ele te enche agora. Sinta o amor de Deus, 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 sinta o amor de Deus. Agora, é Ele que te enche. Eu quero conhecer o Senhor. Yeshua. Enche esse lugar, enche essa casa, Senhor, enche essa igreja, enche o teu povo combatido do Espírito Santo. Diga para ele: meu amado é o mais belo entre milhares. Yeshua e a Mashiach, Ele é o mais belo de todos. Seja abraçado por Ele, belo entre aleluias. Ele que está aqui, Ele te abraça agora. Seja abraçado pelo Yeshua e a Mashiach. Ele Yeshua e a Mashiach, Ele te abraça agora. Seja abraçado por completo, seja abraçado por completo. Agora é um abraço tremendo, é completo. Abraça Ele também, abraça Ele, irmãos. Abraça o Espírito Santo aí, abraça o Espírito Santo aí agora. Dá um abraço do Senhor. Abraça Jesus, abraça Ele. Oh, cantara balaba, chore, me cantria, trabalaba. Sinta o que você nunca sentiu agora. Sinta um amor profundo. Mergulha aí, meu irmão, mergulha aí, minha irmã. Tu és maravilhoso, meu Pai. Nós te adoramos. Como é boa a tua presença. Como é boa a tua presença, meu Deus. Como é boa a tua presença aqui nesse lugar. É isso que nós precisamos, Senhor. É isso que estamos precisando, meu Pai, desse abraço. Porque Ele te abraça agora. Ele é o amado de nossas almas. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele está batizando a igreja nesse dia de hoje, irmãos. Ele está te batizando agora.
sole me canta me cantriante alabalabas. Chore masora malabalaba chora machere me canta alabalabas. Rebalabalaba sole me canta. Está acontecendo o fluir do Espírito Santo aqui nesse lugar. Há um fluir do Espírito Santo, é perceptível o fluir do Espírito Santo. Aleluia. Então diga a Ele: Tu és o maravilhoso da minha alma, Senhor. Tu és o maravilhoso da minha alma, Senhor. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Ele está aqui, ó. Declare: eu quero conhecer Jesus, meu amado é o céu entre milhares e milhares. Meu amado é o céu entre milhares. Ele está aqui dizendo: te amo, te louvo, eu te ajudo, eu te sustento. O meu amado é o entre milhares e milhares. Jesus. Glória a Deus, vamos glorificar, aplaudir Jesus bem forte a Ele, bem forte a Jesus, que Ele ama nossas almas. Meu amado é o céu entre milhares e milhares e aplaudir a Ele, ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor Jesus. Deus, amém, amém, meus irmãos, graças a Deus. É isso que Jesus quer, meus irmãos. Ele quer essa busca. Veja que a de hoje já foi maior do que a da semana passada, amém. Foi muito forte a busca da semana passada, mas a de hoje já foi maior, amém, porque você está querendo mais, o povo está querendo mais, o Espírito Santo está vendo isso, e o mover do Espírito Santo hoje já foi maior já do que a semana passada, e assim vai, cada semana vai aumentar mais, tá, meus irmãos? Eu vou trazer mais dicas semana que vem sobre você ser batizado no Espírito Santo. Essas só foram as três primeiras, né? Semana passada uma, pelo menos, uma dica, hoje mais duas, e semana que vem tem mais. Quem quer mais do Espírito Santo? Quem quer mais do Senhor? Então não perca os próximos domingos, irmãos, se esforce para não perder cada domingo, porque as realizações com Deus que eu estou tratando aqui não é sem o Espírito Santo, é com o Espírito Santo, é com Deus, é buscando mais e mais do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bonito. Glória a Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus, amém? Isso, pode sentar em nome de Jesus. Agora vamos colocar o selo, amém?